Boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada quem vai nos assistir ainda. Está começando o primeiro episódio específico do podcast No Rules, Toque and Shoot, que é uma ramificação do No Rules Podcast, mas aqui a gente vai falar sobre armas, sobre balística, sobre tudo que envolva esse mundo grandioso e maravilhoso do tiro. No programa de hoje a gente vai fazer um apanhado geral, explicar para vocês o que é balística, né? A gente escolheu um tema específico em balística que é o tiro de precisão, para falar rapidamente sobre ele também, não se estender muito. Esse final de semana a gente concluiu o nosso curso de pós-graduação em balística forense de combate e a gente vai falar sobre tudo que aconteceu aí nesse encerramento, como é que é esse curso. Enfim, a gente vai mostrar para vocês qual o caminho que a gente percorreu até aqui para trazer essa informação, né? E trazer a boa informação, a informação ideal, né? E tentar, assim como todos os profissionais sérios que a gente conhece no ramo da balística, tentar desmistificar muito esse mundo do tiro. Os episódios, né? Daqui para frente, cada um vai ter um tema. Hoje nós vamos falar sobre esses que eu comentei. Eu sou o Gabriel Schneider, eu sou advogado, sou empresário, sou instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal e agora sou pós-graduado em balística forense e de combate. Está aqui comigo o Robert Beltório e o Lucas Mariano Schneider, meu irmão, e eu vou deixar aqui eles se apresentem agora. Boa noite então, pessoal. Muita gente aí já me conhece, eu sou o Lucas Schneider. Sou instrutor de tiro desportivo, trabalho na Casa Schneider ali com a parte da vendas de arma de fogo. Estou concluindo agora também, né? Concluímos o nosso curso de pós-graduação em balística forense de combate. Minha formação acadêmica é em física, querendo ou não, isso aí me deu uma fundamentação teórica muito boa para entrar de cabeça na parte de balística, né? Então foi bem interessante isso aí. Tá? Então, como o Gabriel falou, a ideia nossa ali é seguir cada episódio, a gente falar um tema diferente, né? E a gente comentar aí hoje dar uma introdução geral em balística e falar sobre como foi a experiência da pós-graduação, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Robert Beltório, sou médico veterinário de formação, agora também especialista em balística forense e de combate, e sou instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal. Vamos dar continuidade nesse podcast agora, espero que por um longo período. E outra coisa que é interessante, além de nós três, acredito que no decorrer desse podcast traremos convidados, tanto nossos colegas de pós-graduação em balística forense de combate, quanto os professores que nos deram aula, que são um corpo docente de alto gabarito. Exatamente. Eu acho que até vou inverter um pouco a ordem. Tá? A gente ia falar sobre isso depois, mas já aproveitando o gancho do Robel, explicar para vocês o porquê que a gente está aqui hoje falando. Tá? Eu sempre gostei do tiro, depois eu fui monitor de tiro por muito tempo, ou seja, eu não tinha formação de instrutor, mas eu auxiliava muito nos trabalhos no clube de tiro. Resolvi ter a formação, fazer o curso de instrutor de armamento de tiro, fiz juntamente com o Robel. Depois disso, a gente participou de um processo seletivo para credenciamento junto na Polícia Federal. E nesse meio tempo também a gente começou esse curso de pós-graduação em balística forense de combate. E isso nos abriu um universo dentro da balística que até então eu não sabia que poderia existir tanto e até hoje eu me vejo como... A gente só surfava na superfície e nunca mergulhamos, né? E agora a gente caiu de cabeça mergulhando e aprendendo... Tudo, muita novidade, muito mito. A gente deixou de acreditar, entender por que eles não são reais, né? Então, desculpa te interromper, mas é que não podia falar, porque, querendo ou não, essa visão nova que a gente teve depois dessa pós-graduação é algo que, para mim, pelo menos, no conhecimento em balística, no mundo do tiro, assim, é algo que cresceu 1000%. Então, achei muito interessante mesmo essa pós-graduação. Não, é interessante até para a gente ir encaminhando a conversa assim de uma maneira mais tranquila também. Mas
assim, como eu já expus isso nas minhas redes sociais, eu já fiz outras pós-graduações e essa realmente é muito diferenciada. A forma como foi conduzida, e aqui já vai o meu elogio ao coordenador da pós-graduação, Rodrigo Vasconcelos. Ele é perito do Exército, tá, do Rio de Janeiro. E ele que organizou esse time de professores. E como o Robert falou, a gente pretende convidar muito deles para vir falar aqui, porque os caras são referência nacional na matéria que eles se propuseram a nos ministrar nesse curso. E além da aula toda semana que a gente tinha, ao vivo ali pela plataforma, uma vez por mês a gente tinha um final de semana em Porto Alegre, né? Agora já abriram mais turmas, mas eram 3 turmas em Porto Alegre, Rio de Janeiro e Brasília. Então, em um final de semana, no mínimo do mês, a gente ia lá para ter um sábado todo de teoria e um domingo todo num clube de tiro, né? E aqui vai também meu agradecimento ao delegado Mauro Vasconcelos, diretor do Clube Gunfight, que foi onde a gente fez essa prática do tiro lá em Porto Alegre. É um clube sensacional e o professor Mauro... Muito boa, né? Uma estrutura excelente. O professor Mauro é um cara super conhecedor e super humilde também, porque o cara sabe muito e ele ainda está sempre disposto a auxiliar ali no que a gente precisava. E aí, foi reunindo. A gente teve a oportunidade de conhecer o professor Luiz Gaspar, que é a autoridade máxima em balística hoje que a gente tem no Brasil. Capitão Rogério Nogueira, cara super operacional e super tranquilo, assim, com uma didática impressionante. O Robert estava mostrando ali, a gente tem os livros deles aqui. Esses dois aí são do Gaspar. São do Gaspar. E esse do Rogério Nogueira? A gente teve aula com o professor Barros, que é perito criminal também, né? Ele e o João Bosco, que estão à frente dessa empresa aqui, a Duplo Bravo, que ministra o curso de balística de combate, entre outros, Thiago Almeida, Victor Pinheiro, Perita Baruch, enfim, são vários professores. Um corpo decente, né? Não dá para tirar ninguém do bolo, todo mundo excepcional ali. E a gente teve um contato muito próximo com esse pessoal, né? A gente ia lá no final de semana, a gente sugava eles, tirando tudo que era dúvida. Então isso aí foi muito interessante. E aí, né, é como uma frase que o Robert disse na apresentação dele, que depois a gente vai falar, mas o conhecimento é que nem o dinheiro, né? Ele parado com uma pessoa não tem valor nenhum, ele precisa circular. E eu acho que talvez esse seja um canal da gente fazer circular esse conhecimento que a gente teve, de uma maneira mais simples. Obviamente a gente não vai dar aula aqui, mas a gente vai expor, né, um pouco do que é esse universo. Obviamente quem estiver interessado vai ter que ir atrás. Quem já possui uma graduação e tem interesse em ir a fundo nisso, eu recomendo muito a pós-graduação pela Verbo Jurídico, né? Se tiverem dúvidas como ir, podem entrar em contato conosco ali no privado, nos contatos da gente, é bem acessível ali, porque realmente a gente precisa de mais gente qualificada no mercado. Eu tenho certeza de que entre cerca de 50, 60 pessoas que se formaram agora, eu tenho certeza de que os colegas estão muito bem preparados para auxiliar nisso, né? Para trazer no mercado de trabalho esse conhecimento. Mas, pois bem, ninguém veio aqui só para saber sobre isso também. Rob ou Lucas, quem se sentir à vontade aí, dá uma puxadinha. O que seria balística? Bom, a balística hoje ela se divide em vários ramos. Nós temos hoje os ramos da balística divididos em balística interna, que estuda os efeitos dessa munição e dos projéteis no interior da arma. A balística externa, que estuda os efeitos do projétil e as interações que esse projétil tem com o meio ambiente, que afeta e desloca esse nosso tiro, digamos assim, no trajeto da arma até o seu alvo, a balística externa. E a balística final, ou balística dos efeitos, balística dos alvos, que é quando esse projétil atinge o seu alvo lá. E tem um outro ramo da balística que ele é pequeno, que é o tal balística de transição, que é quando o projétil abandona o cano da arma, mas mesmo assim ele sofre influências dos gases da combustão da pólvora. Então isso a gente chama de balística de transição hoje. Isso. É assim, só para o pessoal se situar mais, tipo, a balística, ela é muito ampla. Assim, se a gente for pensar
no que a balística estuda, o Robert citou ali as classificações da balística. Vamos pegar só a primeira que ele disse, ele falou só a balística interna. Então, a balística interna são os processos que acontecem quando o projétil ainda está na arma. A gente pensa em arma. Opa, a arma tem quantos tipos de armas tem? Eu tenho revólver, tenho pistola, carabina, espingarda, fuzil, metralhadora, e canhão, e assim vai. Então, existe uma seara muito grande de tipos de arma, de mecanismos, muita coisa que a gente consegue falar somente pensando no primeiro item que o Robin citou. Então, bem geralzão, assim, a balística ela vai compreender todos os fenômenos que estão ligados num lançamento de um projétil, né? Se a gente pensar no termo como sou físico, né? O que a física diz da balística? A balística estuda o movimento de projéteis, sejam abandonados, sejam lançados. E aí, quando a gente traz para o tema arma de fogo, existe muita coisa para ser explorada. E é um conteúdo muito interessante. Pode falar. Não, eu acho que a ideia desse podcast, por isso que ele se torna interessante, como são muitos detalhes da balística. Se a gente for falar balística interna, a gente vai estar falando do propelente da pólvora, a gente vai estar falando do crimp dessa munição, a gente vai estar falando de pasta e raiamento, de cano, dos movimentos harmônicos do cano. Bom, é uma infinidade de coisas que depois até esses episódios gravados e postos no canal do YouTube fica como fonte de consulta até para quem quer fazer um credenciamento da Polícia Federal, de repente. Sim, porque são assuntos que vão cair na prova do credenciamento que eu e o Gabriel nós nos submetemos, né? E até no que tu mais ou menos falou que ia falar. E não só, por exemplo, vai estudar os vários tipos de arma de fogo. Tu vai estudar pistola. Mas daí tu não precisa necessariamente estudar só a pistola. Tu pode pegar só, por exemplo, uma peça da arma de fogo, que é o cano. Aí tu já vai estar estudando câmara, tu já vai estar estudando o headspace, já vai estar estudando a alma do cano raiada, o diâmetro interno, a rigidez desse cano, as pressões exercidas. As pressões exercidas, o método de fabricação desse cano, se é martelamento, enfim, tem um universo amplo e realmente, quando a gente fala assim, munição, tudo bem, mas a munição, ela vai ser submetida a qual arma, qual cano, né? Qual comprimento de cano, qual passo de raiamento desse cano. São termos assim que agora parecem estar confusos, mas que a gente pode ir desenvolvendo durante o tempo. É uma gama muito ampla, né, para a gente conseguir sintetizar, né? Digamos assim, agora próximos episódios a gente pega um tema, foca e expande ele, né? Mais ou menos por aí. Bom, começando então pelo tema que a gente se propôs, né? Já que a gente falou em balística, a gente trouxe mais ou menos o que é o estudo da balística, né? O tema de hoje eu coloquei porque eu fiquei fascinado quando eu olhei aquele filme Atirador. Eu acho que todo mundo que gosta de arma de fogo gostou muito daquele filme lá. E era interessante que eu olhava assim, e aí tem o spotter, né, que era o observador, e tinha um atirador ali. Ou seja, o cara que ficava Você geralmente atiram em dupla, né, os snipers. Geralmente atiram em dupla, e aí ficava ali o spotter, né, o observador orientando o atirador, e aí eram os caras verificando o vento, verificando pressão atmosférica, altitude, e eu pensava assim, mas será que isso aí vai fazer diferença, né? Tem que ser coisa de Hollywood. E por incrível que pareça, né, tudo que a gente vê em Hollywood, a gente tem que desconsiderar. Mas por incrível que pareça, nesses pontos que pareciam mais hollywoodianos, era justamente o ponto que realmente é verdade, né? Por exemplo, a gente, para que entendam ali no tiro de precisão, tem o atirador, que é o cara que vai exercer os fundamentos do tiro, vai acionar a tecla do gatilho, né, fazer a visada e vai mandar esse tiro para lá, mandar esse tiro para o alvo, né, e aí vai ter que ter a acurácia, né, para acertar onde ele quer. E o spotter é o cara do cálculo, né, é o cara que vai estar prestando atenção em tudo isso, né. Não sei se querem complementar aí, mais ou menos, mas... assim, pensando no tiro de precisão a longa distância, é uma coisa assim,
eu não tenho muito conhecimento meu, é praticamente somente teórico, né? Tenho muita vontade de aprender, de fato, na prática, o tiro de precisão, justamente porque o que me atrai nisso é exatamente tu entender todos os fenômenos ligados à trajetória. Quando o tiro de precisão, ele a distância é muito grande, então a gente começa a considerar vários fatores externos que quando a gente está na arma curta, na pistola, que nosso tiro é 30 metros, digamos, no máximo, a gente nunca pensa neles. Então, durante essa trajetória do projétil, vento, a própria formato do projétil e a densidade do ar vão dar o arrasto ali do projétil, que é a força de resistência do ar, a umidade, temperatura, inclusive nós estávamos conversando aqui com os guri, até a força de Coriolis também causa efeito, que para quem não está muito familiarizado, a força de Coriolis é uma força baseada na rotação da Terra, seria a inércia do projétil, a rotação da Terra que vai desviar essa trajetória. Então a gente pensa assim, mas isso aí, que loucura isso! Mas de fato, quando o tiro é longa distância, a mínima variação toda essa trajetória vai causar uma interferência. Então, às vezes, a diferença entre tu acertar e errar no alvo é considerar ou desconsiderar esse fator. Então, isso acaba sendo algo que, para mim, é muito fascinante. É muito legal. E é uma coisa que eu quero aprender e quero estudar a fundo o tiro de precisão. Eu sempre fui fascinado pelo tiro de precisão, né? Mesmo não sabendo, né, muito. Mas, assim, para mim, aquela aula do Gaspar foi assim, ó, é como se ele tivesse aberto a minha cabeça para isso aí. Abriu a cachola. Eu tinha uma ideia muito simplória do que era, né? E eu fiquei enlouquecido. Eu mesmo não sendo físico, não gostando de física, eu fiquei, assim, encantado com a aula. Mas para que o pessoal entenda mais ou menos como é que funciona, cabelo, corta para mim. Aí, o cabelo é fera. A gente tem o cano da arma de fogo, né? E a gente vai ter uma luneta em cima dele. A luneta, ela exerce uma linha reta, mas depois que esse projétil abandonar esse cano, ele vai fazer uma curva, né? Uma curva balística. Então, o atirador, ele tem que pensar que o alvo dele pode estar em algum momento dessa curva. Ou seja, como a gente não tem uma linha reta, ele precisa saber calcular se o alvo dele está aqui, em que ponto desse alvo vai bater. Para resumir basicamente isso. E, por exemplo, então, o que ele vai estar calculando, que a gente chama de queda desse projétil. Se vai ser queda, né, para baixo, ou uma lateralização, ou para cima. E é sobre isso que a gente fala desses efeitos. Por exemplo, o vento, ele pode estar exercendo uma força que vai segurar esse meu projétil, vai ocasionar o arrasto e vai reduzir ele para trás, quanto ele pode lateralizar ele. Assim como pressão, assim como exercida pela altitude, assim como a umidade relativa do ar pode fazer também. Só pegando o teu gancho do que tu falou ali, um negócio muito, muito interessante do tiro de precisão. Pelo fato de quando dá o tiro, inicialmente ele sai para cima, cruza a linha de visada e cai. Existe a possibilidade, né? Lógico, eu nunca vi relatos de que alguém já tenha feito isso com alvos, digamos, reais, mas teria a possibilidade de tu mirar numa pessoa e acertar o alvo atrás dessa pessoa. Então, digamos assim, dependendo da distância que eles estão, tu dá o tiro passa por cima da primeira alvo, que está sendo avisada direto, passa por cima e pega no alvo que está escondido atrás. Geralmente os atiradores de precisão, eles
eles utilizam essa técnica quando há cerca, ao cercamento. Isso. Porque a cerca, por ela ter muita grade, se pegar num metal, num arame de metal daqueles ali, vai desviar muito a trajetória dele, não é essa a ideia. Então ele calcula a trajetória balística dele baseada nisso, baseado na curva balística, para que essa curva balística, ou seja, ele está visualizando o alvo através da cerca, mas ele faz todo um cálculo. E aí a gente aumenta muito a complexidade desse disparo, mas que o tiro ele passe por cima dessa cerca para não ter perigo de pegar em algum arame e atinja o alvo dele do outro lado. É muito interessante. É realmente muito interessante. O pessoal de casa nos ouvindo já deu para perceber que o tiro de precisão a longa distância, ele demanda muito mais do cálculo do que propriamente dito do pressionar a tecla do gatilho. Ele, antes de deitar ou sentar atrás do fuzil e pressionar a tecla do gatilho, é feita uma enormidade de cálculos, até para que a gente consiga clicar o nosso equipamento, como a gente diz, né? Zerar o nosso equipamento para certa distância que a gente quer atingir. E tanto o cálculo balístico para a gente atingir alvos no meio dessas distâncias de clicagem desse nosso fuzil. O atirador que vai fazer o tiro de precisão, o ideal é que ele estude muito antes de pegar na arma, antes de pensar em adquirir a arma, porque é de tal complexidade que é o tiro. E mais um fato interessante é que, assim, ó, por exemplo, a gente que está acostumado a tirar de pistola, vai pro stand, a fominha quer dar 100 tiros naquele dia. O atirador de precisão fominha vai lá e dá 10 tiros naquele dia. Então é bem interessante isso aí, porque cada tiro tu vai calcular, tu vai aproveitar e ele vai estar lá. Isso que a gente nem tá falando do tiro inicial, o tiro de cano frio, né? Que ele tem uma variação, tamanha complexidade do tiro de precisão, que o primeiro tiro com cano frio, ele pode acertar um ponto no nosso alvo, e depois os demais tiros, depois que o cano já tá aquecido, tem outro efeito. Então muda os efeitos da balística interna da arma. São detalhes na minúcia que vão fazer a gente acertar um tiro e fazer ele errar o mesmo tiro. A própria clicagem, né? Às vezes a gente tem que... Se eu for pegando algum termo de vocês que o pessoal possa não entender, eu vou tentando explicar aqui. Não que eu vá conseguir, mas eu vou tentar. Tá? A clicagem, né, que agora não sei o Lucas e o Rob falou, por exemplo, existe uma luneta e há um X dentro dessa luneta. Esse X, ele não vem pronto de fábrica. Esse X está lá no ponto onde vai bater esse projétil. Existe a torreta vertical e a torreta lateral lá, a horizontal. E aí, o que acontece? É preciso que o atirador ele faça a regulagem para trazer esse X da luneta até o ponto onde vai atingir esse alvo. Então, por isso que é falado na zeragem. A zeragem, por exemplo, eu quero que esse tiro pegue a 100 metros. Então, ele vai fazer a primeira zeragem a 100 metros. A 100 metros ele vai estar lá, o tiro. Para outras distâncias, para 300 metros, 400 metros, ele precisa fazer uma compensação. E aí é que começa a envolver o cálculo. Por exemplo, e aí é que vai influenciar esses elementos, esses fatores, a altitude, a pressão atmosférica. E o spotter, que geralmente está do lado, ele já tem uma tabela balística que vai dizer... A 300 metros, com essa definição, eu preciso girar a torre vertical tantos cliques. Por isso é clicagem, né? Cada vez que ele girar um pouquinho, vai fazer clique, clique. E aí, tantas clicagens para um lado é que vai fazer com que esse meu aparelho de pontaria esteja no centro daquele alvo onde vai bater o meu tiro. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Tentei... dar uma explicada, porque pra gente é um termo comum falar em clicagem. Mas aí o pessoal fala, que isso, o cara tá com o mouse ali clicando, como é que funciona? Apesar de que, já falando em mouse, como é que funciona, a gente tem aplicativos já que fazem esses cálculos, né? Que fazem essa tabela balística. São aplicativos muito complexos de mexer. Tu precisa ter um conhecimento todo em balística para te poder mexer no aplicativo. Na verdade, assim, o complicado do aplicativo é tu entender como ele funciona e saber como inserir os dados corretamente. No momento que tu entendeu como ele funciona e inserir os dados, é uma ferramenta de um poder enorme, né? Te permite fazer um cálculo, inserir vento, inserir
força de Coriolis. Então é um troço bem legal mesmo, tio. Tem aplicativos que ele já pega a tua posição, enfim, pelo próprio aparelho, te dá a posição e já ajusta os cálculos para ti, né? Uhum. Bom, mais ou menos eu acho que para uma introdução ao assunto, eu acho que é só para o pessoal ter ideia do que envolve um tiro de precisão. A gente está falando aqui de tiro de precisão a longas distâncias, né? É bem complicado, né? A gente teve cerca de, sei lá, mais de 8 horas de aula num dia disso aí, e realmente isso para pessoas do meio ali, que já estão acostumadas com os termos. Então, seria impossível a gente trabalhar esses temas aqui em menos de 1 hora para vocês. Mas é só para dar um gostinho de o que vem por aí nesse podcast. E aí, como a gente estava falando no início, a gente teve todo esse curso de pós-graduação e a gente teve um encerramento na base Armalite. Nesse encerramento, então, foi destinado a cada um dos alunos e alguns professores a palestrar no maior complexo de tiro da América Latina. Para vocês terem uma ideia, na Disneylândia de quem gosta do tiro. Eu tava que nem uma criancinha, assim, ó, de atrás, olhando tudo, assim, tá louco, muito legal, cara. É incrível, né, Rob? Me resume em poucas palavras aí, o que é a base Armalite? Em poucas palavras, o pessoal entendeu o que é a Armalite. Para quem conhece a consagrada plataforma AR-15, só para ter uma ideia, a AR-15 deriva de Armalite Rifle Projeto 15. Então, tu imagina, a base Armalite aqui, como o Gabriel já disse, é o maior complexo de tiro da América Latina. E a Armalite foi a empresa que desenvolveu a plataforma AR-15 e AR-10. Então, tamanho é a importância da empresa no ramo armamentista. Que nada mais é que, na minha opinião, a melhor plataforma de fuzil de combate, de carabina de combate, né? Hoje é mais bem elogiada e mais utilizada, assim. Tem suas particularidades como a Kalashnikov, mas ela se mostra superior à AK, né? Mas é a mais usada e é a que mais tem customizações também, né? Na parte de rifle de assalto, né? E é incrível, né? Tu chega lá na base Armalite, segurança extremamente reforçada, tu vê os pavilhões ali e tu começa a andar um pouco, tem um cartucho gigante de fuzil que é uma caixa d'água. Mas também, onde é que é a Armalite? É Itu. É tudo grande. Itu é em São Paulo que fica esse complexo. E, assim, é um local para o tiro gigante. Tem estandes de tiro, né? Um stand de tiro enorme para o tiro de precisão que a gente utilizou. Tem um heliponto que o pessoal chega de helicóptero lá. Tem uma estrutura de sala de aulas muito grande, muito excelente. Achei muito interessante ali que eles têm uma sala de aula imensa para curso de armeiro, creio eu, né? Que eu só olhei assim meio de longe. E já bem estruturado, assim, ó, várias, acho que pelo menos umas 30 baias ali para trabalhar para aula de curso de armeiro, creio, né? E tem uma loja dentro que eu fiquei... Tu entra na loja, tem um Leopard, um carro blindado, um blindado do exército, um tanque de guerra. Um Leopard estacionado lá dentro. Um tanque de guerra, né? Estacionado lá dentro. E dele sai um rio artificial cheio de peixe no meio da loja. Aí tu olha na parede... Tem alguns AR na parede, é cheio de pistola, é incrível. Do lado do tanque ele tem só os rifles Surgeon, né? Tem um Surgeonzinho que deve custar uns 160 mil. Mais ou menos ali, né? Um kitzinho básico, assim, 160, 180 mil. O lema desses fuzis Surgeon eu achei muito interessante, que é que se tu não atrapalhar o armamento, o tiro tá lá, né? É incrível isso. Se o atirador não atrapalhar, ele vai botar o tiro no alvo. Botar o tiro lá, é incrível. Para quem gosta, é um paraíso, é realmente um paraíso. Aquele riozinho artificial com água cristalina e peixinhos coloridos nadando não é à toa que tá lá, né? E aí, a gente chegou de cara lá, falando no encerramento, e a gente acompanhou justamente o último dia do curso de tiro de precisão. Com o Luiz Gaspar. Com o professor, o mestre Luiz Gaspar. E assim, ó, é incrível tu ver toda aquela aula que a gente teve, teórica,
sendo colocada em prática, né? E alvos ali a 250, 350 metros, e o pessoal clicando o armamento e acertando, né? Era incrível, tu olhava o alvo lá, via o tiro, via o alvo se mexendo, e dali um segundinho e pouco o barulho. Batia e voltava. Em uma distância que, olha, muito longe, assim, pro tamanho do alvo, né? É um tiro muito, muito, muito preciso. É bem, bem legal mesmo. E tu vê que realmente todo esse estudo que é feito por trás tem lógica, né? Tem a razão de existir. E que se tu der um tiro certo, mas não fizer o cálculo certo, tu não vai acertar o alvo. Se tu acertou o alvo fazendo o cálculo errado, tu errou o tiro. E por uma sorte aí pegou. E depois, nos demais dias, no sábado e domingo, eu acho que foi um encerramento excelente, porque a gente pôde ver os novos profissionais, os novos especialistas em balística forense de combate, palestrando sobre um tema, né? E foi fantástico, assim. E eu até estendi no dia lá o parabéns aos demais colegas que realmente foram aulas, né? A gente teve ali uma série de instruções sobre o tema balística, ministrada por profissionais que realmente aprenderam, que realmente aproveitaram aquele curso, né? E tu vê assim, se o cara tá lá falando, o cara sabe, né? O cara tá se tornando especialista em balística. E aí tu vê assim, o quanto tu conseguiu aproveitar nesse encerramento. Foram 2 dias de temas variados, que tudo o cara pegou alguma coisa. Então a gente aprendeu bastante com os colegas, né? Então é muito legal isso. Eu não sei se vocês querem falar um pouquinho, acho que a gente tem tempo para falar um pouquinho sobre cada apresentação de vocês, até para o pessoal ter ideia. Por cima, ter ideia sobre o que foi apresentado. Podemos? Vou falar? Pode. Na frente. Como o Lucas disse aqui, foi fantástica as apresentações, por o seguinte, a pluralidade dos nossos colegas era muito grande. Nós tínhamos ali policiais civis, policiais rodoviários federais, agentes penais, operadores do direito, peritos, que eram nossos colegas. Então, cada um trouxe o seu assunto. Médico veterinário. Um médico, um colega do Rio do médico. Então, nós tínhamos uma pluralidade de assuntos muito grande. Cada um trouxe um pouco para a sua realidade, ou para o tema que gostou mais, ou alguns outros se desafiaram a falar de temas que não dominavam tanto. Eu puxei um pouco a brasa para o meu assado, falei um pouco tive que colocar os animais no meio. Falei um pouco de um calibre, o 375 Roland Magnum, que é um calibre relativamente raro no Brasil, um calibre de fabricação inglesa, que é o calibre mais utilizado e mais versátil hoje para caça pesada africana. Então, foi interessante, é um assunto bastante polêmico aqui no Brasil, a caça, né? O pessoal ainda está com essa ideia de que caça é predatória, a caça vai diminuir a população desses animais. E quando a gente vai estudar cases de verdade, como da África, como da Argentina, que tem a caça legalizada, a gente vê que, pelo contrário, esses animais que estavam em extinção, quando começa a caça, esse dinheiro envolvido na caça, que gera muito emprego, muita renda, ele acaba retornando para a conservação animal. E esses animais estão na lista de extinção, acabam saindo da lista de extinção, porque é investido dinheiro para a reprodução deles. Então, falei um pouco sobre isso, um tema bastante polêmico, falei um pouco sobre caça, e principalmente me detendo a esse calibre, que é um calibre hoje fantástico. E acho que é mais ou menos por aí. Eu achei bem legal na tua apresentação ali, que tu trouxe o tema, que até então, na pós-graduação, praticamente a gente não viu o tema caça, né? Eu acho que praticamente nada. E o pessoal ficou bem interessado, e até o Thiago Almeida ali comentou sobre o teu tema, né? Falou da experiência que ele tem contato com a tua fonte de consulta lá, com o Chris Hunt. Falando da parte do custo hoje para lá na África, por exemplo, abater um leão, né? Que o custo é altíssimo. Cento e poucos mil, né? Isso, dólares. Cento e poucos mil dólares. E não é assim um abate indiscriminado. Ele, no caso, o leão, depois que ele fica velho, ele geralmente é expulso do grupo por um leão mais novo. Ou ele morre quando é expulso, ou ele vai morrer de outra forma, quando morrer de velho, digamos assim. E o próprio leão novo mata ele. Exatamente. Geralmente morre pelo leão novo, né?
E aí é interessante que não é um abate indiscriminado de leão, são selecionados, esses animais são controlados e aí selecionam geralmente esses aí e ele já ia morrer mesmo. Então aí vem o chinês lá e paga um valor exorbitante para poder abater aquele leão. E foi interessante esse feedback do Thiago Almeida, que para mim é uma inspiração no esporte do tiro hoje. Que ele mesmo no canal dele, que é um canal bastante grande no YouTube, e ele tem uma loja em Brasília ainda, é um tabu. Mesmo para ele falar dentro do clube, falar no canal dele e tal. E aqui fica meu agradecimento da minha fonte de consulta, o Cristiano Furtado, o Chris Hunt. A gente trocou mensagens ali e conseguiu sanar as maiores dúvidas que eu tinha sobre esse calibre. Quem quiser, segue ele lá no Instagram, @Chris Hunt, Cristiano Furtado. Esse cara, sim, esse cara sabe o que faz. Ele é um profissional hunter africano. Até para quem quiser ir para a África caçar, entre em contato com ele lá, que ele organiza esses safaris de caça. E pessoal, mandar um salve pro nosso coordenador, como diz o nosso colega Tombini, o Guardiola da balística, que reuniu esse time e que está nos assistindo aqui. Comentou aqui, excelente, camaradas. E depois ele disse, inclusive o Robel deixou o encerramento mais especial do que eu poderia imaginar. A gente chega lá depois, tá? E mandar um abraço pro Diogo Dieter, nosso colega, que também está acompanhando aqui, mandou mensagem ali. Valeu aí, pessoal, pela força. E tu, Lucas, como é que foi? O que foi a tua apresentação aí? Eu sei, né? Quanto pessoal aí. Não, assim, ó, como a minha formação é em física, eu fiquei bem à vontade de pegar algo da balística e tentar aplicar a metodologia científica. Tá? Esse era o meu objetivo. Aí eu fiquei pensando assim, ó, o que eu poderia fazer? Gosto de recarga de munição. Então, e aí quando a gente carregava munição, eu sempre pensava assim, ó, tinha que ajustar pólvora, ajustar projétil. E nos últimos tempos, aqui nos últimos meses, ficou escasso no mercado as pólvoras em si. Tanto que para nós sobrou somente Fox TP. CBC foi, Imbel foi, acabou tudo, sobrou só Fox TP. Só que a Fox TP ela tem um problema, ela gera, é muito fácil de tu gerar subpressão nela. Então tu tem problemas por conta da pressão alta quando vai carregar 9mm, por exemplo. E aí a minha ideia era saber se eu poderia reduzir essa quantidade de pólvora e manter o peso do projétil e ter algum fator que eu alterasse para melhorar o fator de potência nessas munições. E aí eu pensei na crimpagem. Vamos estudar a crimpagem. E fiz lá alguns experimentos seguindo o rigor da metodologia científica, né, e da física experimental. Eu fiz um experimento para avaliar essa crimpagem na munição. O quanto que essa crimpagem altera o meu fator de potência. Altera em 1%, em 10%, em 200%. Eu não tinha essa noção do quanto alterava. E no final, aí fiz o experimento, fiz a seleção dos dados ali, análise completa, e pude afirmar com propriedade o quanto aquele fator de potência alterava a crimpagem alterava no fator de potência, né? Ficou bem interessante até o trabalho. Só que eu queria ter mais dados para ampliar, né, a pesquisa. Mas foi bem legal. Só traduzindo, o Lucas fez um estudo que ele chegou à conclusão, ele conseguiu demonstrar que se eu apertar o cartucho eu tenho mais velocidade. Sem fim, né? Tudo isso aí que ele falou é isso. Ele conseguiu demonstrar que ele apertando a boca do estojo, apertando o projétil, mas tem mais velocidade. Eu já sabia que aumentava a velocidade, mas eu queria saber, aumenta a velocidade em 1 FPS, em 10 FPS, em 100 FPS. Era essa noção que eu queria ter. E aí eu fiz toda a metodologia científica para afirmar o quanto eu conseguia pressionar. Né? Imagina, tá estudando uma coisinha que dá, podemos dizer assim, que é mínima, né? O crimp ali, o quanto o estojo aperta o projétil. É um detalhe muito pequeno. Tamanha complexidade da balística. Que isso altera tudo. Altera aí nossa velocidade desse projétil na saída da boca do cano, consequentemente altera a nossa precisão. Mas e o teu, Gabriel? Como é que foi teu trabalho lá? O meu, a gente teve de tudo, né? O meu foi sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a instrução de tiro, né?
E é justamente isso. Acho que a gente conseguiu colocar bem as nossas necessidades na apresentação. A minha, né, era em razão do alto custo para o treino do tiro, né? Infelizmente no Brasil é muito, muito caro. A gente gasta muito para praticar esse esporte. E eu desenvolvi um método, né? Posso dizer assim, estou desenvolvendo ainda, que é de um treinamento personalizado. Ou seja, eu vou adequar o treinamento para aquele aluno que me procura, né? Eu vou saber quais são, digamos assim, as características dele, né? Saber o que esse aluno faz da vida. Ele é policial, ele é atirador esportivo, ele é uma pessoa que quer defender a família, ele é alguém que quer passar numa prova para concessão de porte, para aquisição. O meu objetivo é pegar esse aluno, desenvolver uma metodologia de treino para ele, com menos disparos possíveis, ou seja, economizando menos, ele consiga ter uma evolução significativa no tiro, né? Eu acho que ainda tem um trecho ainda para fazer isso, mas tenho tido bons resultados, né? Eu costumo dizer que eu gosto mais de ensinar do que de atirar, né? E talvez eu seja melhor em ensinar do que em atirar. Mas eu acho que o mais especial, assim, nesse encerramento da pós-graduação, foi ver onde São Cepé pode chegar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que isso me trouxe com uma satisfação muito maior para casa. Ver o quanto o nosso clube aqui de São Cepé, é uma cidade pequena, conseguiu mobilizar um grupo de instrutores, fazer um curso inovador, não canso de dizer da qualidade que foi esse curso. A nível de Brasil, a gente teve destaque, né? Posso dizer tranquilamente, a gente teve destaque nos temas que foram abordados, e a gente teve um destaque muito, mas muito positivo nesse curso. Durante o curso de pós-graduação, o coordenador ele propôs uma série de desafios de tiro, né? A cada final de semana, não em todos, mas a cada final de semana, ele lançava uma prova que a gente não saberia qual ia ser, mas que era efetuando um disparo e era alcançando uma pontuação. Isso foi feito em Porto Alegre, foi feito em Brasília e foi feito no Rio de Janeiro. Para que, ao final desse curso, tivéssemos um ganhador dessa arma de fogo na pós. Como não foi a minha surpresa, o ganhador dessa arma de fogo foi da onde? São Cepé, do nosso estimado Rob. Eu sempre te elogiei. Tu atira muito. Não, é verdade. E isso foi uma gratificação enorme, porque, cara, a atitude que tu teve, assim, eu acho que não só me emocionou, mas emocionou todo mundo. Pra resumir, enfim, né, explicar o que aconteceu, a gente tem uma colega que é muito gente fina, que é muito legal. Ela é uma mulher muito esforçada, ela é uma mulher que vem de uma história de luta, que é uma história que contagiou todo mundo, que emocionou todo mundo. A apresentação dela emocionou todo mundo na base Armalite. E ela investiu muito para essa pós. Ela investiu muito tempo, ela investiu muito dinheiro, ela realmente ela investiu tanto que ela não tinha conseguido comprar uma arma de fogo ainda. E aí o que o Robel fez? Ganhou a arma de fogo e doou para ela. Cara, isso aí foi sensacional. Me dá orgulho de dividir um clube de tiro com gente assim, sinceramente. Obrigado, Gabriel. Eu fico até envergonhado de falar às vezes, mas conseguimos a cada final de semana juntar um pouquinho de ponto ali, um pouquinho de ponto aqui. A gente foi e conseguiu ganhar essa arma de fogo e fica aqui um abração para nossa colega do Rio, um beijo no coração lá, que essa arma de fogo vai deixar ela muito feliz lá. Eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer um excelente uso dessa arma de fogo, pelos motivos que eu já falei. A gente, aliás, criou uma amizade. Infelizmente, a gente teve pouco contato com a turma do Rio de Janeiro e com a turma de Brasília, e ela era a turma do Rio de Janeiro. Mas a turma do Rio Grande do Sul, a gente fez uma amizade tão grande, tem uma proximidade com esse pessoal tão grande assim, que eu me dá tranquilidade, mesmo não conhecendo ela, mas sabendo da história dela, de dizer que essa arma vai ter um excelente uso, né? Que provavelmente ela vai
utilizar essa arma para ensinar muita gente a forma correta de utilização, que ela vai utilizar nas instruções dela. Enfim, eu acho que tu conseguiu dar mais uma finalidade para essa arma de fogo, que foi talvez motivar muita gente, né? E demonstrar ali para todo mundo que esse é o pessoal do tiro, né? Que essa aí esse é o espírito, né? É isso que se forma dentro de um clube de tiro, dentro de um stand de tiro. Eu mando um abração para todos, né, da turma da pós-graduação, mas um abração especial para a turma do Rio Grande do Sul, que enfim, a gente ainda vai marcar muito encontro, porque essa turma ficou para a história. Eu te garanto, Rodrigo, tu nunca mais vai ter uma turma igual a nossa. Não, e outra coisa, esse pessoal que está se formando com nós também são especialistas e, de repente, a gente vai convidar eles, eventualmente, né, dependendo do tema, para vir conversar com a gente. Exatamente. Nos próximos episódios, né? Exatamente. Você formou, como eu disse, você formou uma pluralidade grande, muito, né? Profissional competente na nossa turma. A gente tem vários colegas que têm um conhecimento muito grande para trazer e que eu acho que acrescentariam muito para esse programa. E óbvio que a gente tem uma dificuldade logística, né? Porque nem todo mundo mora perto. Mas depois a gente vai tentar resolver esse problema, tentar colocar esse pessoal ao vivo, dividir tela, enfim, fazer alguma coisa para que esse pessoal nos ajude, né? Porque realmente a gente tem colegas ali incríveis, né? A gente tem profissionais ali que são feras, assim, tem conhecimento específico, cada um tem um conhecimento específico na sua área, né? E é um baita conhecimento, não é um... são pessoas que já eram grandes, né? E na sua área que vieram para... Se tornaram maiores ainda, né? Exatamente. Eu já fiz alguns convites ali para os colegas da pós ali, e eu acredito que é só organizar mesmo, né? Não, e são pessoas que são expoentes na sua área de atuação, como o Lucas disse. Tem pessoal de segurança pública, tem pessoal operador do direito, tem perito. RO. DPC. A gente tinha nossa colega RO que recentemente esteve fora do Brasil. Ela foi trabalhar um abraço para Jaque aí. Na Flórida, né? Isso, desculpa, Jaque, eu sou mal de geografia aí. É por isso que eu disse, para fora do Brasil, mas eu acho que é Flórida. É o Lucas que errou qualquer coisa. Mas é isso, eu acho que vai dar bons resultados esse podcast. E talvez a gente já está se encaminhando para o final. Eu não sei se vocês querem. Acho que o cabelo está mostrando que tem mensagem lá para nós. Deixa eu ver. Aqui, ó. Graças ao que vi no encerramento da turma 1, já irei incluir o assunto caça legal na turma 2. Show, Rodrigo, parabéns. É baita tema isso aí. E o Diogo Dieter, o Billy the Kid de São Cepé. Boa, valeu, Dieter. Cara, muito obrigado, Dieter é um parceirão da pós também aí. Cara, um abração pra ti, Dieter. A gente ficou no mesmo hotel lá e dividiu umas caronas junto lá em São Paulo também. Cara, que experiência fantástica. Que troço legal. Turma do Sul é diferenciada mesmo. Por isso, o microfone tá aberto aí, né? Eu vou deixar meu agradecimento pro final aí, mas se vocês quiserem aí dar um até logo. Não, assim, ó, falando da pós-graduação, cara, muito, muito legal. Conhecimento, que nem eu disse. Eu só surfava na onda do conhecimento de balística. Nessa pós-graduação eu dei um mergulho profundo e assim, um conhecimento muito, muito, muito grande assim, que a gente adquiriu durante esse período, né, que estava na pós-graduação. Só tenho a agradecer ali o pessoal, né? E agora vamos tocar ficha, né? Vamos fazer rodar esse conhecimento. Gostaria de deixar meu agradecimento aqui ao Rodrigo por ter formado esse time de professores que é irreparável, não tenho o que dizer desse time. Só da gente poder estreitar o contato e conhecer as pessoas pessoalmente, eu fico muito feliz de ter feito essa pós-graduação por conhecer expoentes do tiro que eu consegui acompanhar na internet, ou por canal do YouTube, ou pelo Facebook, e poder conversar com esse cara frente a frente é uma experiência única. Tu poder perguntar aquilo que tu sempre quis de um expoente do tiro no Brasil é um troço fantástico. Então fica meu agradecimento aqui a todo ao corpo docente, ao coordenador. É uma pós-graduação única
Não acredito que não exista outra nesses moldes, presencial e online. É uma experiência fantástica. É isso aí. Fica aí meu igual agradecimento, né, ao Rodrigo, a Verbo por acreditar nesse projeto, né? Essa oportunidade ao Robert por ter me indicado esse curso e a gente ter descoberto junto, que eu com certeza me considero um profissional não tão ruim quanto era antes. E pessoal, aproveitem, tá? Quem tem interesse nesse assunto de balística, a gente vai trazer temas interessantes e a gente está disposto a auxiliar quem quer conhecer mais nesse mundo. No ano de 2023, o Clube de Tiro Schneider vai estar com várias novidades aí. Uma delas que a gente já está montando, que vai ser o nosso curso de formação de instrutores de armamento e tiro. Isso é muito interessante. É um mercado que está em crescimento, é um mercado necessário. E esse nosso curso a gente vai montar ele sobre 2 enfoques principais. O primeiro deles é a formação e a preparação para que o nosso aluno, ao final, consiga, tenha condições de passar na prova do credenciamento da Polícia Federal, que é uma prova realmente muito difícil. É uma prova que conta com 5 etapas, tem prova escrita, tem prova de tiro, tem prova oral, tem prova de comandos e tem prova de montagem e desmontagem. Então é um processo seletivo muito amplo. A gente vai fazer com foco para preparar esse pessoal e para um foco que para mim é muito mais importante, que é formar instrutores responsáveis, que é formar instrutores que realmente saibam o que estão passando. Não é formar mais um instrutor de tiro, mas é formar o instrutor de tiro, aquele profissional que realmente vai saber ensinar um aluno. Essa metodologia que eu apresentei na Armalite é uma metodologia que eu não guardo só para mim, como qualquer conhecimento. Eu expus ela lá e eu vou expor para os alunos desse curso de formação de IAT. Por quê? Porque eu me interesso que todo aquele instrutor formado pelo Clube de Tiro Schneider seja um instrutor referência. Que aquele certificado não seja só mais um, que realmente seja algo profissionalizante. Porque eu quero que eu não digo, seria impossível passar o conteúdo que nós tivemos na pós-graduação, mas eu quero que a metodologia que me fez aprender nessa pós-graduação, eu quero essa metodologia no nosso curso. Então fiquem atentos aí. Quem tiver interesse, quem quer saber o que precisa ter para fazer esse curso de formação de instrutor de armamento e tiro, pode entrar em contato comigo, com nós, com qualquer um de nós, com o Robert, na loja, comigo aqui no escritório. A gente vai orientar e é uma novidade que a gente vai trazer aí. No mais, durante a semana a gente vai informando, tá? Hoje a gente está ao vivo pelo Facebook, por uma questão técnica que a gente achou mais seguro fazer, mas amanhã esse vídeo vai estar sendo disponibilizado no canal do YouTube, tá? No canal do clube. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer mesmo a quem nos acompanhou, quem ainda vai nos acompanhar. Eu sei que às vezes é questão de horário, o pessoal geralmente também assiste depois. E nos acompanha aí, a gente vai trazer muito tema bom, tá ok? Boa noite aí. Feito. Obrigado.